Queridos, na semana não passada, mas anterior, nós começamos aqui uma jornada no livro de Atos, pegando o gancho com o tema de missões mundiais, que é no poder do Espírito, e nós começamos então essa jornada no livro de Atos, e se Deus nos permitir, estaremos aí trabalhando sermão expositivo no livro de Atos dos Apóstolos. Deve romper 2024, entrar em 2025, nessa jornada pelo livro de Atos, com calma, com tranquilidade, versículo por versículo, caminhando aí por esse livro maravilhoso. E eu quero que você abra aí em Atos, capítulo 1, e nós vamos ver o versículo 12, até o final, até o versículo 26. Vamos colocar de pé. Eu vou ler os versículos pares, a igreja lerá os versículos ímpares. Amém? Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Peraí, não, só rapidão, irmão, você me deu uma emboladazinha, é normal, é só para pegar o ritmo, né? Então a igreja junta. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. E disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Dê um play. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas, é preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes dois tens escolhido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Vamos orar. Pai Santo, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, porque foi o Senhor quem nos encontrou primeiro e nos transportou das trevas para a Tua maravilhosa luz. E o Senhor nos colocou em Teu próprio aprisco, nos fez povo quando nem povo éramos. E agora o Senhor nos tem guiado, tem nos pastoreado nesta vida. E a luz da Tua palavra
nós queremos pedir que o Teu Santo Espírito nos ilumine nesta manhã, para que possamos compreender as palavras que acabamos de fazer a leitura e que possamos viver os princípios e ensinamentos contidos nela. Tudo isso tão somente pelo poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Pode se assentar, queridos. Então, meus irmãos, nesse livro de Lucas Atos, lembremos que Lucas foi quem escreveu esse livro de Atos. E nós temos que ser muito gratos pelo fato de Deus ter separado este homem, este médico amado, Lucas. Porque já imaginou, meu irmão, minha irmã, você sair de João e abrir a Bíblia depois de João e se deparar com Romanos? Você poderia pensar, oxente, mas como a igreja chegou em Roma? Como isso aconteceu? Como assim? Depois de João, vem Romanos? Como a igreja chegou lá? Está tão distante Roma de Jerusalém? Como a igreja chegou lá em Roma? Isso está em Atos. Como a igreja alcançou o mundo gentílico? Como chegou naquelas cidades? Está em Atos. Então nós temos que dar graças a Deus por nós termos este livro inspirado pelo Senhor, que relata o início da igreja de Jesus Cristo. É interessante que Lucas, ele vai escrever o Evangelho de Lucas e a sequência que é Atos, e nós vamos perceber o seguinte: enquanto que no Evangelho de Lucas e nos outros evangelhos, nós temos os atos de Jesus Cristo, a vida de Jesus, o que Jesus Cristo fez com o seu corpo, com a sua vida. E no livro de Atos, nós vamos ter escrito o que Jesus Cristo fez com o seu corpo espiritual, que é a igreja. Enquanto nos evangelhos é o que Cristo fez com o seu corpo físico, em Atos é o que Cristo fez com o seu corpo espiritual, que é a igreja. Nós vamos ver, meus irmãos, aqui em Atos, Deus trabalhando poderosamente por meio do Espírito Santo na igreja e por meio da igreja. Nós temos aqui, meus irmãos, a base para o desenvolvimento de todo o cristianismo. E nós vimos que no primeiro capítulo, a parte inicial, vimos que Jesus Cristo falou para eles não saírem de Jerusalém até que eles recebessem poder que viria do céu. E daí por diante, Cristo vai ser relevado aos céus, ficará à direita de Deus e vai entrar o ministério do Espírito Santo na vida da igreja, que é o Espírito de Deus. Cristo estará exaltado à destra do Pai, onde Ele reina soberanamente, onde Ele intercede pela igreja, onde Ele guia a igreja, mas a operacionalização dessas coisas, quem faz é o Espírito Santo de Deus. E nós temos na sequência, depois de ser elevado aos céus, que os discípulos voltam para Jerusalém. E esse voltar para Jerusalém, nós vamos ver algo muito singular. E agora? Como é que nós vamos fazer? Porque, meus irmãos, pense o seguinte: durante esses 3 anos, os apóstolos perguntavam: mestre, o que devemos fazer? Mestre, para onde ir? Mestre, qual seria o significado desta parábola que o Senhor falou? Mestre, o que é isso? Mestre, o que é aquilo? Mestre, 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 mestre. Mas agora o mestre não estava mais, teria sido elevado aos céus. Como a igreja agora deveria agir? Agora, meus irmãos, nós vamos ter algo muito importante para nós, porque como os apóstolos vão agir na ausência física de Jesus, mas na sua presença espiritual, é a mesma maneira como eu e você deveremos agir. Eles agora não têm mais Jesus para dizer esclarecidamente: olha, é assim, assim, assim.
Eles agora precisam aprender na escola de Deus como agir, como tomar decisões, como trabalhar, o que fazer, o que não fazer, à luz agora do Espírito Santo de Deus. Ainda não haveria chegado, vai chegar em Atos 2, mas agora eles precisariam aprender como viver, como ser cristão, sem ter Jesus ao meu lado fisicamente, mas estando dentro de mim espiritualmente, por meio do Espírito Santo de Deus. E é essa escola que nós precisamos aprender também. E em uma escola, nós temos as chamadas disciplinas. Quem aqui está fazendo faculdade, ou quem está no ensino médio, nós temos as disciplinas. Em geral, quando se faz faculdade, você começa o período de quantas disciplinas? 4, 5 disciplinas, né? São as disciplinas básicas. Aqui na escola de Deus, nesse episódio que nós vamos ver da escolha do 12º apóstolo, nós podemos elencar apenas 3 disciplinas básicas. 3 disciplinas básicas, das quais as outras disciplinas dos outros períodos se desenvolverão. É como se fosse aquelas disciplinas que, se você perder uma, você arrebenta o seu curso, não tem isso? Tem disciplina que é assim, se você perder, já era, eu vou atrasar, eu vou embolar. É assim também com essas disciplinas. E que disciplinas são essas, meus irmãos? São apenas 3 disciplinas, que os irmãos já estão careca de saber, mas que nós vamos ver como elas são importantes para as nossas vidas. Lendo Atos 1, de 12 até o 23, nós vamos perceber que 3 são as disciplinas básicas para que todo cristão aprenda a discernir a vontade de Deus, não ouvindo mais a voz audível de Jesus Cristo em seu corpo físico, mas ouvindo agora a voz de Cristo espiritualmente dentro do seu coração. Essas disciplinas são Bíblia, oração e igreja. Boi de um acróstico. Todo cristão deve comer um boi. Todo cristão deve se alimentar com um boi. Bíblia, oração e igreja. Pegando a sequência do texto, eu vou inverter. Primeiro eu vou começar, meus irmãos, com a primeira disciplina, que vai ser para nós a igreja. Agora, antes de começarmos a falar da disciplina, igreja, Bíblia e oração, precisamos compreender que nessa escola existe uma metodologia de trabalho. Essa metodologia, meus irmãos, ela está descrita de maneira bem específica lá no versículo 4. Vamos voltar um pouco. Abra aí Atos 1, versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei para vocês. Diz o verso 5: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Qual é a ênfase aqui, meu querido? Olha, dentro dessa escola, a metodologia tudo depende da intermediação, tudo depende do ensinar, tudo depende da formação do Espírito Santo em nossas vidas. Sem o Espírito Santo, você não pode se matricular na escola de Deus. Posto aqui. Não tem como você compreender a vontade de Deus sem ter o Espírito Santo de Deus. Você não consegue matricular-se. É como se você fosse querer fazer o ensino médio sem ter o ensino fundamental. É como você querer fazer a faculdade sem ter o ensino médio. Você não pode se matricular na escola de Deus sem ter o Espírito Santo de Deus. E uma segunda questão nessa escola, você precisa aprender a respeitar os tempos. Olha o versículo 4, volte aí. Ele disse: esperem. Esperem. Tem gente que é cristão e quer tudo muito rápido, quer que tudo aconteça da maneira mais rápida possível. E não é assim, meus irmãos. Na vida do cristão, nós precisamos aprender a esperar. Foi assim, meus irmãos, com outros personagens bíblicos. Foi assim com Abraão. Abraão precisou esperar 25 anos para o cumprimento da sua promessa. José do Egito teve que esperar 13 anos
Do momento em que ele foi vendido como escravo, até ser governador do Egito, Israel precisou esperar cerca de 430 anos para voltar à terra prometida de maneira definitiva e ter a sua terra ali sorteada com as 12 tribos de Israel. O próprio Jesus teve que esperar 30 anos para começar o seu ministério. Alguém poderia dizer: Jesus, por que você não começa a pregar? Será que Jesus Cristo com 20 anos era uma pessoa com pouca sabedoria? Será que Cristo com 20 anos era inapto para a pregação? Será? Não. Mas ele precisou esperar o tempo de Deus. Então, no que iremos falar aqui, meus irmãos, precisamos compreender isso. Precisamos esperar, precisamos entender que o tempo do Senhor não é o nosso tempo. E aí, feita essa questão metodológica da escola de Deus, dito que o mestre por excelência agora é o Espírito Santo, é ele que nos ensina todas as coisas, a primeira disciplina é igreja. Olha o verso 14 agora, coloca aí por gentileza. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Veja, meus irmãos, os discípulos estavam sempre juntos. A igreja agora, ela vai ser a estratégia de Deus para o mundo. A igreja não é periférica em relação ao mundo. É o mundo que é periférico em relação à igreja, vai dizer um teólogo. A igreja, meus irmãos, ela não fica nos cantos, não. A igreja agora é a principal estratégia, ou a única estratégia, na verdade, de Deus, para que o mundo conheça o Evangelho. Então, todos eles se reuniam sempre em oração. Quando Cristo ressuscitou, no domingo, ele vai aparecer aos discípulos que estavam reunidos ali no cenáculo. Esse cenáculo, meus irmãos, que eles estavam se reunidos, era uma laje em cima de uma casa boa, só quem era rico que tinha uma laje dessa. Então, até hoje, quem tem laje em sua casa tem um dinheirinho a mais, porque laje hoje é mais caro, não é verdade? Então, imagine uma laje com um vão livre. Não é brincadeira, não. Então, ele tinha uma laje grande. Então, esse lugar, os discípulos começaram a se reunir. Então, quando Cristo ressuscitou dos mortos, ele aparece. Quem estava lá? Os 10 apóstolos. Por que 10? Porque Judas Iscariotes tinha morrido, sido se enforcar, nós vamos ver daqui a pouco. E Tomé estava assistindo Netflix. Em pleno domingo, estava Tomé maratonando uma série. E os 10 estavam lá. Cristo chega, diz: Pai, seja com vocês. E aí Cristo dá a instrução. Cristo se mostra ressurreto para a igreja. Diz para eles não irem ainda, esperarem tudo para a igreja. Uma semana depois, Cristo de novo se apresenta de novo no cenáculo, tendo os irmãos se reunidos no outro domingo para estar junto adorando ao Senhor. Dessa vez Tomé não estava no Netflix, estava lá com os irmãos. E aí Cristo se apresenta a Tomé. Tomé tem a sua fé restaurada, dar uma das maiores declarações cristológicas do Novo Testamento. A gente não pode jogar pé de Tomé, não, porque Tomé vai dizer: Senhor meu e Deus meu. Uma das maiores declarações cristológicas do Novo Testamento, reconhecendo o senhorio de Cristo na vida dele. E depois os discípulos então vão para o Monte das Oliveiras, e eles se reuniam, estavam no Monte das Oliveiras. Cristo é levado aos céus e eles retornam para onde? Para o lugar onde eles estavam reunidos. Meus irmãos, durante todo o Antigo Testamento, nós somos orientados acerca da formação de igrejas. Quando uma pessoa era convertida, ela era acrescentada a uma igreja. Se aquela pessoa não estivesse na comunhão de uma igreja,
ela perdia aquilo que Deus tinha para ela. Por exemplo, se ela não estava em Éfeso, ela não viu a leitura da carta de Paulo aos Efésios. Se ela não estava em Colosso, ela não ouviu a carta que Paulo escreveu aos Colossenses, aos Filipenses. Se ela não estava em Tessalônica, ela era de Tessalônica, mas ela se converteu e foi embora, não está mais no corpo de Cristo. Ela não participou do que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Meus irmãos, por que falar de igreja é importante? Porque estão reduzindo o cristianismo a uma questão ideológica, de fórum íntimo. Para muitos, o que é ser cristão? Eu creio em Deus, e isso basta. Eu creio em Deus no meu coração. Eu creio em Deus e isso é suficiente. Então estão reduzindo o cristianismo a um sentimento, a uma filosofia, a uma ideologia. É melhor ser budista, porque o budismo prega muito isso. Você ser uma pessoa melhor, você ter uma crença melhor e ser uma pessoa melhor no mundo. Mas cristianismo não é isso. Jesus tirou você das trevas e colocou você em um corpo. A igreja, meus irmãos, minhas irmãs, é o reino invisível de Deus que se torna visível por meio da igreja. A igreja, meus irmãos, é isso, é o reino de Deus de forma visível. Só que o reino é invisível, porque o reino de Deus não está nem aqui, nem ali. Ele está onde? Dentro de nós. Então agora, meus irmãos, minhas irmãs, a igreja tem essa importância. A igreja é a vitrine de Deus. É onde Deus agora se mostra para o mundo. É onde Deus mostra a sua glória para o mundo. Em Efésios nós vamos ver isso. Vimos isso no acampamento. Que é por meio da igreja que Deus derrama toda a sua herança. Então a primeira disciplina que precisamos fazer é: eu estou reunindo sempre com os irmãos. Eu faço parte regularmente do corpo de Cristo. Meus queridos, isso não é uma questão de mera reunião, não é uma questão de mero estar juntos, é porque eu e você somos membros de algo maior que nós mesmos. Eu e você fazemos parte de algo maior que nós individualmente. Então, vir a um culto, prestar adoração a Deus, é diferente da sua adoração em casa, olhando para a sua planta. O irmão e a irmã, quando está lá regando a sua planta, orando, louvando, isso é lindo e é maravilhoso, tem que fazer. Mas é totalmente diferente de quando você vem para uma reunião. Você sai para fora, que é o significado da palavra igreja, sai para fora, e você junto como igreja, você louva ao Senhor. É só observar como Deus vai fazer no livro de Atos. O livro de Atos, meus irmãos, é a igreja de cabo a rabo, tudo se refere à igreja, é a igreja junta, em oração, que separa Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Percebem? Então tudo tem a ver com a igreja. Paulo, quando persegue a igreja, Cristo fala: Saulo, Saulo, que é o nome judeu. Lembre-se, Saulo não virou Paulo. Saulo é o nome judeu, Paulo é o nome transliterado para o grego. É a mesma coisa, não mudou o nome não. Aí Cristo fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Como assim me persegues, Senhor Jesus? Eu nem lhe conheço. Ao perseguir a igreja, Saulo perseguia Jesus, porque há uma união indissolúvel entre Cristo e a igreja, entre Cristo e o seu corpo. Por isso, abra aí Hebreus 10, 25. Não deixemos, vamos ler juntos? Não deixemos
Por que tem crescido o número de desigrejados? Porque eles têm diminuído o cristianismo a uma filosofia de vida, a uma crença, a tão somente uma crença. Eu creio, isso basta. É um individualismo elevado a uma potência N extraordinária. O cristianismo não é individualismo, não é eu creio, isso basta. O cristianismo é eu creio e agora eu faço parte de uma família. E é por meio desta família que Cristo tem feito maravilhas. Como é que nós, como família, estamos chegando lá no sertão? Nós fomos lá em Aparecida, não fomos? Quem conheceu aqui aquela casa em Nossa Senhora Aparecida, das missionárias? Quem estava aqui no acampamento? Quem conheceu? Não conheceu não, Letícia? A casa lá em Aparecida? Não, em Aparecida. Lá na Lagoa. Ah, porque Lagoa é povoado de Aparecida. Quem estava na Lagoa? Na Lagoa. Não tomando banho, mas na igreja. Bom, irmãos, viram aquela casa da Lagoa? Viram aquela casa na Lagoa? O aluguel quem paga é você. É você quem paga o aluguel daquela casa na Lagoa. Olha que bonito isso, meus irmãos. Como é que a gente está aqui? Se não for igreja, como é que a gente vai estar lá? Na Lagoa. É somente como igreja que nós conseguimos fazer isso. As irmãs estão lá, as três, morando de aluguel na Lagoa. Uma casa bonita, né? O aluguel ali não é caro não, ali é 400 o aluguel. Uma casa boa, né? Não viram? É porque é na Lagoa, é um povoado do interior pequenininho. Então tudo é mais barato. Mas as meninas moram lá. Aí a gente está com ela na Lagoa. É por meio, meus irmãos, da igreja que nós conseguimos avançar mais. A igreja não é do ponto de vista individual. É por meio da igreja que nós chegamos nas Cristolândias, ou chegamos nas Cracolândias. É por meio da igreja que nós alcançamos outros lugares, outros países, por meio da pregação do Evangelho. Sem igreja, meus irmãos, você não tem o cristianismo. Porque você pode pensar o seguinte: ah, pastor, mas e o eunuco que conversou com Filipe? Ele estava sozinho, Filipe foi conversar com ele, e ele na carroça, e lendo Isaías, Filipe pregou o evangelho, eles desceram, Filipe batizou o eunuco voltou para a Etiópia. Faça uma pesquisa em casa depois e veja a origem do cristianismo na Etiópia. A Etiópia, meus irmãos, é um dos países mais cristãos da África. E pergunte a eles quem é o pai dos cristãos da Etiópia. O agente federal, ministro da Fazenda da Etiópia, que conversou com Filipe, o eunuco. Na tradição é o eunuco que criou a igreja etíope. Meus irmãos, há registros do cristianismo na Etiópia. No início da igreja, Paulo não foi para lá, para a África. Quando aquele homem da Etiópia, aquele etíope chegou na Etiópia, ele pregou o evangelho, iniciou ali uma igreja. Todas as vezes era assim. Quando Paulo chega, meus irmãos, lá em Filipos, ele encontra uma reunião de mulheres à beira do rio. Ali ele forma uma igreja. Então a pergunta é: como é que está a sua frequência, a sua nota nessa disciplina básica chamada igreja? Se estamos na escola de Deus, e essa é uma disciplina básica, como é que está a nossa frequência? Como é que está a nossa nota? Estamos reprovados, prova final, recuperação. Pastor, estou em recuperação. Só a misericórdia do Senhor. Então, meu irmão, vamos melhorar isso aí. Sai dessa recuperação. Pastor, estou em prova final. Eu não consigo, estou em dificuldade. Vamos melhorar. Irmãos, nós precisamos ser aprovados em tudo que nós fazemos. E nas disciplinas básicas, mas ainda. É por meio da igreja, meus irmãos, eu não vou falar muito disso, que nós também exercemos nossos dons e talentos.
abençoamos uns aos outros, oramos uns pelos outros, fazemos o coro do louvor a Deus uns com os outros. É por meio da igreja que nós recebemos instrução da palavra de Deus. Tudo acontece no meio da igreja. E a gente entristece por ver muitos irmãos que são pessoas conscientes, biblicamente falando, negligenciando esse aspecto tão importante. Segunda disciplina, meus irmãos, é a Bíblia. Olha o versículo 15. Em Atos 1. Em Atos 1. Naqueles dias, veja, vem comigo, Cristo, ele ressuscitou no domingo, e ele passou 40 dias, nesse processo de ressurreto, ensinando, falando, aparecendo. Só que o dia de Pentecostes acontecerá, Pentecostes é 50 dias após o domingo de Páscoa. Então, o dia de Pentecostes acontecerá 50 dias após a ressurreição. Cristo foi elevado aos céus no 40º dia. Então, os discípulos ficaram 10 dias sem Cristo e sem o Espírito Santo de Deus. Mas eles não ficaram órfãos. Eles tinham a palavra de Deus com eles. E o próprio Cristo já havia aberto o entendimento deles. Quando ele ressuscitou, ele disse: olha, receba o meu Espírito. Ainda inicialmente falando, eles, olha, e abriu o entendimento deles para entender tudo que ele havia falado, ensinado, acerca de que ele haveria de morrer e ressuscitar ao 3º dia. Então eles passaram 10 dias ali, sem o Espírito de Deus, sem o Cristo físico, mas com a palavra de Deus. Então Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas. Meus irmãos, hoje marquei uma assembleia para a reforma do estatuto. A gente tem que reformar o estatuto, e o nosso estatuto atual, ele preconiza que nós temos que ter convocações. A primeira convocação são 2/3 dos membros, não tendo, uma semana depois, metade, 50% dos membros, não tendo, terceira e última convocação, 1/3 dos membros. Fazendo a contabilidade, a secretaria aí, a irmã Sônia me ajudou, tem feito esse levantamento, porque na pandemia uns foram, nunca mais voltaram, alguns estão na pandemia ainda hoje, tem gente que usa máscara hoje em dia, então alguns já estão na pandemia, não voltaram, outros saíram, outros vieram. Então, contabilizando tudo, nós temos 122 membros. Eu achei isso tão significativo, tão simbólico, meus irmãos. Nós temos a membresia da Igreja de Jerusalém. Esse grupo, meus irmãos, eles evangelizaram o mundo. Esse grupo fez tudo. Mandou missionário, mandou Paulo, abriu igrejas, abriram frentes missionárias, e aí as frentes missionárias, as igrejas abriram outras, que foram abrindo outras. Então, eu olhando, eu digo, meu Deus, nós estamos com esse número de membros quase que exato. Se Deus trabalhou, meus irmãos, com um grupo tão pequeno, a gente vê que é no poder do Espírito mesmo. Meus irmãos, quando esse grupo se reúne, eu quero que você agora se transporte. Preste atenção, meus irmãos. Deus nos deu a imaginação para isso. Quero que você imagine agora, lá no cenáculo. Cristo não está mais aqui. Aí o povo vem. Gente, é domingo, tá? Todo mundo lá no cenáculo. Esse cenáculo, possivelmente, ficava na casa de Maria, mãe de João Marcos. O mesmo que escreveu o Evangelho de Marcos, que era cooperador, uma espécie de secretário de Pedro. Ela sustentava Jesus com outras Marias, Joana, Susana, eram mulheres que sustentavam Jesus com suas posses, eram mulheres de posses, que com as suas posses sustentavam Jesus. Você fala, mas por que Cristo deixava?
porque ele queria ensinar a todos que há mais alegria em dar do que em receber, porque Cristo não precisava nada disso. Mas ele se permitia ser sustentado por essas mulheres, com as suas ofertas. Então, na casa de João Marcos, estavam reunidos. E aí, meus irmãos, eu fico imaginando essa reunião. Todo mundo chega lá. Aí essa reunião, irmão Rui, poderia dar tudo errado. Sabe por quê? Alguém poderia olhar para Pedro. Olha para Pedro. Negou Cristo 3 vezes. Aí um olhava para o outro. E vocês? Todo mundo fugiu. João podia dizer, só eu que estava lá com Jesus, eu fiquei fiel até a cruz. Olha, eu fui tão fiel, que Jesus me fez adotar a mãe dele. Maria, mãe de Jesus, poderia dizer, gente, agora é eu que vou assumir. Já que meu filho subiu, agora é a minha vez de abafar. Os irmãos de Jesus estavam também presentes com ele. Olha só, você vai ver na sequência. Os irmãos de Jesus, a Bíblia menciona e nomeia. Era Tiago, que escreveu a carta de Tiago, Judas, que escreveu a carta de Judas, tinha um outro chamado Simão e tinha um chamado José. Esses dois ninguém ouviu falar. Mas Tiago e Judas, sim. Eles podiam dizer, não, nós somos meio irmão de Jesus, agora é com a gente. Todo mundo ali, silêncio, aquela coisa, aquela conversinha. Gente, e agora? É a primeira reunião, o primeiro culto com Jesus tendo subido. E eles viram Jesus subindo. E agora, gente, o que fazer? Aquele burburinho, aquele negócio, e agora? Vem o verso 16. E aí Pedro vai dizer, irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura. Eles estavam com a Escritura debaixo do braço. Pedro agora, meus irmãos, se levanta como uma liderança natural, porque o próprio Jesus o havia preparado para isso. Em todas as listas, pode olhar, em todas as listas dos apóstolos, ela começa com o nome de Pedro. Todas elas. Todas elas. Então Pedro havia sido preparado por Cristo para ser o líder do colégio apostólico. E então Pedro diz, meus irmãos, era necessário que se cumprisse as Escrituras que o Espírito Santo predisse por boca de Davi. Aqui nós temos, meus irmãos, uma das maiores provas de que a Bíblia é inspirada por Deus. Quem disse não foi Davi. Quem foi que disse? Quem foi que disse? O Espírito Santo por boca de Davi. A respeito de Judas. Então agora Pedro, meus irmãos, minhas irmãs, com a Bíblia na mão, ele fala, olha, Judas fez o que fez, porque estava predito. Ele aí vai citar o Salmo 69, um versículo 25. Se você for ler o Salmo isolado, você vai dizer, juro de pé junto, que isso não tem nada a ver. Mas é o Espírito Santo quem diz que tem a ver. E aí ele vai dizer que Judas seguiu de guia. Por que de guia? Porque na noite em que Cristo foi traído, ele estava comendo a Páscoa, e aí então Judas, ele vai se apresentar diante de Jesus. Cristo vai molhar um pedaço de pão, num molho esquisitão lá que eles usavam, vai dar, não era ketchup, era um molho ruim, amargo, vai dar na boquinha de Judas, e vai dizer, o que você tiver que fazer, faça depressa. E imediatamente o diabo entra em Judas. Interessante que o diabo entra no corpo de Judas. Judas não vai espumar, não vai subir pela parede. Não é, Marcel? Não vai falar grosso, eu vou. Não. Ele sai e vai trair Jesus. O próprio inimigo vai possuir Judas. É o único caso na Bíblia que nós temos de possessão
da antiga serpente, também chamado Lúcifer, também chamado diabo, também chamado Satanás. É o único lugar em que nós vemos que ele entra, domina. Judas sai, ok, vai lá, conversa com a liderança judaica e diz: olha, eu sei onde ele vai estar. Depois da ceia, eles vão para o Monte das Oliveiras, para um lugar chamado Jardim do Getsêmani, onde ele costuma orar. Eu já fui lá várias vezes com ele, ele vai estar lá. Então prepare a polícia, leva os capanga e nós vamos prender ele agora. Ele serviu de guia nesse sentido, porque ele conhecia o lugar e conduziu, guiou a polícia do templo para levar Jesus. E como Pedro chegou a essa conclusão? Por meio da Bíblia. E ele vai dizer, e ele foi contado, 17, acione aí o computador 486, 17, ele foi contado como um dos nossos, e teve participação neste ministério. Como ele chegou a essa conclusão? Por meio da palavra. Por isso, meus irmãos, precisamos compreender que precisamos conhecer mais Deus por meio da sua palavra. Muitas pessoas são levadas para outros lugares, para outros caminhos, porque não vê na palavra. A palavra do Senhor, meus irmãos, é quem nos vai dar temor a Ele, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e esse temor ele vai estar no verso 18, olha o verso 18, no verso 18, como é que começa aí o verso 18? O que é que tem antes da palavra com? Tem um? Antes da palavra com, tem um que aí? Tem um parênteses. Abre-se um parênteses. Aqui é Lucas fazendo um comentário. Lucas, olha, Pedro comentou isso, que Judas deveria, estava escrito que ele haveria de trair. Aí Judas faz uma pausa, faz um parênteses. Diz, olha, ele com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça. Peraí. Ele não comprou um campo, não. Não está na Bíblia, no Evangelho, que ele jogou as moedas? É porque ele comprou indiretamente. Com aquelas moedas, o sumo sacerdote comprou um campo destinado para cemitério de estrangeiro. Então, Judas comprou aquele campo indiretamente. Porque de que era aquele dinheiro? Era dele o dinheiro. De quê? Do sangue de Jesus, da traição que ele fez de Jesus. Então, ele não comprou diretamente. Ele comprou indiretamente. Então, com aquele campo, ele foi e se enforcou. Só que aí vai dizer que ali ele caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. É uma cena terrível. Ainda bem que as criancinhas estão aqui, as pequenininhas. Como assim? Mas em Mateus fala que ele foi e se enforcou. Como compatibilizar? Nós temos aí alguma contradição? Não temos contradição não. O que aconteceu aqui, meus irmãos? Judas Iscariotes foi se enforcar, colocou possivelmente a corda em um galho, próximo de um precipício, se enforcou, morreu, o corpo já inchado possivelmente de um tempo, se partiu o galho, o corpo tão inchado que estava, por ter caído num precipício, caiu, rompeu-se no meio e as suas vísceras se expuseram. Tudo isso, meus irmãos, foi feito para mostrar que com Deus não se brinca. E aí diz o verso 19: todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, o que aconteceu com Judas Iscariotes, e chamou aquele campo de Aceldama. Por quê? Diz o verso 20, está escrito no livro dos Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite. E aqui, meus irmãos, esse versículo 20, se você for olhar, está lá no Salmo 109, verso 8. Tudo de Pedro agora é por meio da palavra. Pedro não chegou assim e disse: gente, veja só, olha, a gente não sabe, porque Cristo falou para esperar, não foi? Mas ele falou para esperar 10 dias?
Não, ele disse: espere. Espere. Podia ser 10 dias, podiam ser 10 meses, podiam ser 10 anos, como a gente viu que no tempo de Deus, espera. Então, ele podia dizer: gente, eu acho que a gente deveria escolher alguém. Não, não foi acho. Ele vai na palavra. Pessoal, olha, era necessário que assim se cumprisse as Escrituras. Então ele vai para as Escrituras. Ele foca nas Escrituras. E algo que está atrelado à Escritura é a oração. Se a segunda disciplina é a Escritura, a terceira é a oração. Olha o verso 21. Verso 21. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor já viveu entre nós. Então ele começa a ter uma percepção. E ele fala no verso 22. Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas, é preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Aqui só uma explicação, meus irmãos. Judas Iscariotes morreu. Mas não foi porque ele morreu que deveria ter agora uma eleição de um novo apóstolo. Porque mais para frente, em Atos 12, Judas, Tiago vai morrer. E ele vai morrer, mas não vai ser feita uma nova eleição. Por que então foi feita a eleição dos Iscariotes? Porque era necessário que a igreja começasse com 12 apóstolos. Em alusão, referência aos 12 patriarcas. 12 patriarcas representavam a antiga aliança. 12 apóstolos representam a nova aliança. À medida que os apóstolos agora, devidamente instruídos, inspirados por Deus, iam morrendo, não iam sendo repostos as suas vagas. Iam morrendo, até que morreu João. Por isso que não tem mais apóstolos. Porque existe pré-requisito para ser apóstolo. Tem que ter sido testemunha da ressurreição. E o apóstolo Paulo? Falaremos depois sobre ele no devido tempo. Mas o apóstolo Paulo, ele mesmo diz que é um apóstolo como nascido fora de tempo. Tá certo? Então, continuando no verso 23. Então indicaram 2 nomes. José, chamado Barsabás, não é Barrabás. E pastor, Barrabás era apóstolo? Não, meu irmão. É Barsabás. O homem era tão bom, o homem era tão, sabe, certinho. Qual era o apelido dele? Justo. Já imaginou alguém ter um apelido de justo? Se fosse hoje, era Santinho. Chama o irmão Santinho. O irmão Santinho. O homem era tão assim, que o apelido dele era Justo. E Matias. E aí vem o verso 24. Singular para nós. Depois eles oraram. Senhor, Tu conheces o coração de todos, porque eles não conheciam. Eles passaram, meus irmãos, 3 anos com Judas Iscariotes e nem desconfiavam. Mas o Senhor conhece os corações. Isso nos ensina, meus irmãos, que em nossas decisões da vida precisamos orar. A gente não conhece as pessoas, o coração das pessoas, mas Deus conhece. Você, meu irmão, minha irmã, que está aí procurando, tomar uma decisão na vida, tem que orar. A oração, meus irmãos, é o oxigênio do coração. Sem oração não há discernimento espiritual. Sem oração a gente não consegue entender qual é a vontade de Deus. Então eles oraram. E Deus então, meus irmãos, ouviu, diz o verso 25. Para assumir esse ministério apostólico, Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido, e o verso 26. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Veja, por que tiraram sortes? Porque era a forma deles atuarem. No Antigo Testamento era muito normal isso. Eles tiraram sorte para dividir as 12 tribos, o terreno das 12 tribos. Eles tiravam sorte para diversas situações. Mas, meus irmãos, presta atenção. Aqui é a última vez que os discípulos vão lançar sorte. Acabou. Porque 10 dias depois, eles agora têm a plenitude, o poder de Deus na vida deles, que é o Espírito Santo.
não mais lançam sorte. Agora as decisões dos apóstolos, dos discípulos, são tomadas como? São tomadas em oração. Senhor, o que o Senhor quer para nós? Para os irmãos terem uma ideia, olha só aí, abra aí por gentileza, Atos 16, verso 6. Estamos indo para o fim. Atos 16, verso 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido o quê? Como assim? Peraí, pastor. Você está dizendo que o Espírito de Deus impediu o povo de evangelizar? Foi. Como eles foram impelidos? Uma percepção espiritual a partir das circunstâncias. Um exemplo, tentaram ir para aquele lugar, mas Deus fechou a porta. Em oração entenderam que aquela não era a vontade de Deus. Eles foram impelidos pelo Espírito Santo. Meus irmãos, presta atenção. O Espírito Santo não aparece a ninguém. O Espírito Santo não vem em forma de gente. Quando Deus quer usar esse atributo, Ele envia anjo. O Espírito Santo não vem, não vai aparecer a você. Sabe por quê? Está dentro de você. Está dentro de você. É você que precisa agora ter sintonia com o Espírito, para discernir o Espírito. Falaremos sobre isso hoje à noite. É preciso que eu e você, meus irmãos, que a gente treine a nossa audição espiritual para discernir as vozes que estão ao nosso redor. Uma delas é a nossa voz, que é uma voz ordinária, uma voz mesquinha, uma voz pecadora, uma voz destruidora, que é a nossa carne. Das vozes das serpentes que giram em nosso redor, que fala: que é isso, mulher? Isso é besteira, mulher. Faça isso, mulher. Ninguém liga não, homem. Deus está nem aí para você não, homem. Discernir essas vozes da serpente da voz do Espírito Santo de Deus. Por isso, meus irmãos, que o ministério da oração e da palavra é a base de todo cristão. Lá em Atos 6, quando houve uma celeuma na distribuição das cestas básicas, Pedro vai dizer: eu, os apóstolos, vamos nos dedicar ao ministério de quê? Da oração e da palavra. É a base para todo cristão. Cristão que não tem uma vida de oração, que não tem uma vida de busca da palavra de Deus, está tonto. Tonto. Como é que você... Meu irmão, se você não lê a Bíblia, não busca a orientação de Deus na Bíblia, se você não ora, como você toma suas decisões? Como? Alguém está lhe guiando. Se você não está buscando ouvir a voz do Espírito, quem está lhe guiando é outro. Só que, meu querido, o Espírito tem para você o melhor de Deus. Os planos dele para a sua vida é plano dele fazer paz, planos de lhe fazer prosperar em diversos aspectos da vida, plano de direcionar os seus passos, plano de lhe fazer bem. Deus quer o bem para nós, meus irmãos. Mas se eu não ouço a voz do Espírito de Deus e eu tomo decisões deliberadamente, precipitadamente, a quem eu estou ouvindo? Eu estou ouvindo a mim mesmo. Ferrou. Se está ouvindo a si mesmo, meu irmão, o irmão está em péssima companhia. Você é a pior companhia para você. Porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não, pastor, eu pensei assim, eu faço o que me dá na telha. Por isso, porque você está ouvindo a sua carne. Quem ouve a sua carne e toma decisões na sua carne, aí, meus irmãos, olha, foi impelidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Isso é muito forte, meus irmãos. É uma percepção espiritual. Verso 7. 7. Quando chegaram à fronteira da Mísia, Lucas relatando, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus o impediu. De novo, o Espírito... Rapaz, veja... Na prática, estou encerrando. Você tem que tomar uma decisão. Pode deixar aí.
Aí você ora. Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, o que é que o Senhor quer para a minha vida? Aí você coloca, Senhor, esta porta que está se fechando, é porque o Senhor não quer que eu vá para lá? Ou é porque é uma dificuldade que eu preciso transportá-la? Ou superá-la? Aí você vai orar. Aí quer uma dica? Você recebeu uma proposta de um trabalho. Para trabalhar no G Barbosa ou no Bom Preço? Você, Senhor, duas propostas. Aí você vai analisar os princípios. Em uma das propostas, você mentiu no currículo? Se você mentiu, você já está quebrando um princípio bíblico. Então, já era. Só, Senhor, eu não menti em nada. O meu currículo está aí, está normal. Eu não pisei no pé de ninguém. Eu não precisei falar mal de ninguém. Então, está tudo normal. Senhor, para onde eu vou? Aí você ora. Ora. O que a Bíblia ensina? Conversa com outras pessoas. Fulano, você trabalhou lá, não foi? Ia comer lá. Procura conselho. Procurou conselho. Orou. Senhor, eu estou inclinado a ir para o G Barbosa. Se não for a tua vontade, Senhor, frustre os meus planos. Mas depois de orar, eu estou caminhando para isso. Senão você vai ficar parado o tempão. E aí? Eu não fui nem para um nem para o outro. Continuei desempregado. Aí disse, meu pai, não era assim não, você tem que orar e tomar uma decisão. Então, eles entenderam, meus irmãos, pelas circunstâncias, que o Espírito não queria que eles fossem pregar na Bitínia ainda. Por quê? Porque Deus tinha um plano para eles no verso 8. Então, contornaram a Mísia, desceram a Troade, e no verso 9, durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé. Ele suplicava, passe a Macedônia e nos ajude. Ele vai à Macedônia. Quando chega lá, ele não vê nenhum homem. O que ele vê? Mulheres na beira do rio, fazendo uma reunião de oração. Lídia, vendedora de púrpura, e as suas amigas. Dali Paulo prega, elas recebem a Cristo, leva para a casa dele, ali acolhe Paulo e os seus amigos, dá comida, dá acolhida, é formado um pequeno grupo na igreja de Lídia e depois a igreja é formada na igreja de Lídia. Quando a gente faz, meu irmão, minha irmã, orientados pelo Espírito de Deus, as coisas vão fluir. Sobre visão, meus irmãos, eu quero concluir. O Espírito Santo de Deus pode falar em sonhos, tá? Não sei por que batistas acham que isso não é possível. Alguns irmãos, isso não tem base bíblica. Agora, não é para você estar querendo dormir, Senhor, me fala a interpretação de Romanos 12. Não é assim que funciona. Mas se você está orando para tomar uma decisão, está buscando, Deus pode, meus irmãos, minhas irmãs, fazer isso. Quer saber de uma coisa? No Vila Minha Pátria, sabe o que está acontecendo com muçulmanos? Eu falei do que se batizou? Não falei não? Falei, né? Sabe como começou? Em sonho. Meus irmãos, Deus tem falado em sonho para vários muçulmanos. Como falou para Cornélio. Em sonho, não é evangelização em sonho. Em sonho, Deus mostra o caminho que ele deve seguir, como foi em Cornélio. Em sonho, o anjo dizia, Cornélio, mande um homem na casa de um homem chamado Simão, o curtidor. Não que ele curtia a night, mas ele fazia negócio de couro. Na casa de Simão, o curtidor. Lá tem Pedro, chama, que ele tem uma mensagem para você. Sabe por que isso, meus irmãos? Porque o monopólio da evangelização cabe à igreja. Anjo não evangeliza. Jumenta de Balaão não evangeliza. Quem evangeliza é a igreja. E muitas pessoas têm em sonho feito isso. Eu conversei com um irmão lá na Cristolândia, um jovem judeu. Meus irmãos, ele sonhou
entrando, ele indo para um lugar e uma pessoa falando com ele com uma camisa amarela. Eu conversei com ele. Não foi ninguém não, fui eu. Lá em São Paulo agora. Ele falando, eu via uma pessoa falando comigo com a camisa toda amarela. E dizendo que eu deveria ir para esse lugar, onde pessoas vestiam camisa amarela. Em sonho, meus irmãos. E ele disse que ouviu aquele sonho e não deu nenhuma bola. Aí ele foi entregar um currículo no centro de São Paulo. Quando ele foi no centro de São Paulo, ele viu um monte de missionário com essa camisa amarela. Aí ele entrou. Disse, o que é isso aqui? Não, isso aqui é a Cristolândia. Meus irmãos, ele começou a ser voluntário na Cristolândia. O povo nem entendeu que ele não era crente. Porque é tanta necessidade de mão de obra, que quem chega lá, vem cá meu filho. Aí ele começou a ajudar lá. Aí, semanas depois, disseram, você pode orar? Aí ele disse, o que é isso? Como assim? Disse, não, eu sou judeu. Para fazer uma oração, a Shema, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus é... Não. Aí evangelizaram ele, aí ele contou do sonho. Só eu entrei aqui, porque eu tive um sonho de uma pessoa vestida de amarela, pedindo para eu entrar no... Percebe, meus irmãos? O Espírito de Deus falando as nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé? Queridos, na escola de Deus, precisamos então estar atentos a essas disciplinas. Bíblia, oração e igreja. E nós veremos o que Deus tem para nós, como é bom, como é agradável, para o louvor da sua glória. Pai Santo, obrigado por esta manhã maravilhosa que o Senhor nos preparou. Que o teu Santo Espírito continue falando conosco na escola dominical. Tudo para o louvor da tua glória. Que a graça, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e o ensinar, o guiar, o teu Santo Espírito, permaneça com o teu povo aqui presente e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.